E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Semaninha de aula, com essa aula gravada com vocês, aula assíncrona. Então seguiremos falando sobre o conteúdo que iniciamos semana passada, o conteúdo de termodinâmica, né? Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Hoje nós vamos ver a lei zero e a primeira lei da termodinâmica. A lei zero é uma lei que a gente já conhece, a gente já estudou quando nós estávamos falando sobre termologia, mas agora o que vai vir de novo é a primeira lei da termodinâmica, né? Será a primeira parte da construção das leis da termodinâmica, né? Depois nós veremos a segunda lei da termodinâmica, ciclo de Carnot, né? Entre outros fenômenos, né, que aparecem dentro desse ramo da física que nós estamos começando a estudar. E basicamente, como eu falei nas aulas passadas, é a cereja do bolo do semestre, né? Muitos conceitos envolvidos. Lembrando novamente, né, então, que se vocês encontrarem alguma dificuldade em resolver alguma parte de algum exercício, vocês podem vir me perguntar, tentar resolver isso comigo, né? Ou ainda, né, rever as aulas anteriores, aulas de termologia, aulas de hidrostática, né, até aulas do primeiro ano que estão lá, tudo no canal do YouTube, nas playlists, né, que eu criei para os anos. Beleza, galera? Então hoje, para começar essas aulas, falar sobre as leis da termodinâmica, propriamente dito, eu vou rever algumas coisas que nós vimos na semana passada, né? O que é o caso das transformações e cálculo do trabalho que a gente já estudou, certo? Então, as transformações quais são? As transformações isobáricas, as transformações isovolumétricas, as transformações isotérmicas, as transformações adiabáticas, né? Que envolvem aquelas relações de pressão, temperatura e volume, né? Lembrando, então, que as grandezas físicas sempre envolvidas são pressão, volume e temperatura, né? Fazendo transformações gasosas com essas grandezas, né, nós temos essas grandezas com pressões modificadas ou volumes modificados ou temperaturas modificadas, dependendo do tipo de transformação, né? Pode ter transformações em que eu mantenha uma dessas grandezas constantes, que aí vem os nomes, né, aqueles nomezinhos que eu estava comentando até agora: isobárica, pressão constante; isotérmica, temperatura constante; isovolumétrica, volume constante. Certo? Também podemos ter transformações onde todas as grandezas mudam, né? E aí eu dei o exemplo da transformação adiabática, onde nós podemos usar as equações lá básicas, né, da termodinâmica, a relação entre estados P1, V1, T1, né? Equação geral dos gases, né? P2, V2, T2. Ou também nós podemos ainda calcular as propriedades de um gás a partir da equação geral dos gases, né? PV nRT, onde N é o número de mols, R é a constante dos gases, que é aquele valor que vale em torno de 8,3 joules Kelvin vezes mol, né? Então a gente pode resolver vários problemas, né, de transformações gasosas a partir disso. Na aula passada, o que a gente fez? A gente começou a estudar então como nós podemos converter energia térmica em energia cinética, energia mecânica, energia de movimento, ou a situação contrária, né? Quando nós temos energia mecânica, transformando isso aqui em energia térmica, né? Energia que tem a ver com mudança desses parâmetros que nós estamos analisando aqui. Bom, para isso o conceito de trabalho ele apareceu, porque nada mais é que trabalho é um conceito que envolve gasto de energia, né? Utilização de energia para executar alguma operação, alguma tarefa, certo? E aí o exemplo clássico que eu disse para vocês é esse exemplo aqui do pistão, né? Que está realizando uma transformação isobárica, ou seja, uma realização a pressão constante. Essa grandeza física se mantém constante. E nós chegamos a uma equação para o trabalho, onde P é igual a variação, o trabalho é igual a P, que será constante, vezes a variação de volume, certo? O trabalho, como vocês muito bem sabem, é medido em joules. E nós estabelecemos algumas questões, né? Quando o trabalho é positivo, né? O trabalho é positivo, ele é realizado pelo sistema, seria o trabalho de expansão, certo? Quando o gás expande o pistão que está aqui dentro. Quando nós temos então o trabalho negativo, nós temos um trabalho de compressão, onde um sistema externo realiza, né, a compressão sobre o meu gás, né? É realizado o trabalho sobre o gás. Bom, a partir disso, então, nós realizamos alguns exercícios e também mostramos, né,
que podemos calcular o trabalho a partir do cálculo da área dos gráficos de um diagrama P por V, né? Então eu vou lá, construo um diagrama P por V de uma transformação isobárica, como vocês estão vendo aqui, a pressão constante. O valor de pressão ele não muda conforme o volume vai se modificando. Ou também para qualquer outro tipo de transformação, né, que não seja propriamente dita como isobárica. A gente também observa, né, que podemos calcular a área e a partir da área nós temos o trabalho realizado. Perfeito, galera? Então, o que nós faremos hoje? Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, começando a falar da lei zero da termodinâmica, tá? A lei zero da termodinâmica é a lei que fala sobre o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico que a gente já trabalhou quando nós estávamos falando em termologia, né? Quando nós estávamos realizando o cálculo do calor. Para quem não lembra, né? O cálculo do calor recebido, né? Ou doado por um sistema, ou um sistema complexo com vários objetos, né? Nós tínhamos lá trocas de calor. Nós somávamos então os calores envolvidos no sistema e igualávamos isso aqui a zero. Isso aqui era a situação de condição de equilíbrio térmico, né? E o equilíbrio térmico significa o seguinte, né? Se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si, né? Então aqui tem uma situaçãozinha, o corpo A em equilíbrio com o corpo C, o corpo A em equilíbrio com o corpo B, né? Mesmas temperaturas, significa então que C e B estão em equilíbrio também, né? Estão com a mesma temperatura. E o processo para nós chegarmos, né, no equilíbrio térmico nada mais é do que os objetos trocarem, estarem em contato entre si, né? Esse contato ele pode acontecer de várias maneiras, através dos processos de transferência de calor que a gente já estudou. E após, né, esse processo de algum tempo transcorrido, né, a gente observa que os objetos eles tendem a chegar a temperaturas iguais. Finalizando, então, em equilíbrio térmico, né? A condição de equilíbrio térmico é obtida com as temperaturas iguais. Bom, a maneira pela qual isso acontece a gente já discutiu algumas vezes. O que eu estou apresentando para vocês agora é que essa é a lei zero da termodinâmica. Por que a lei zero? Porque as outras leis que estão à frente, a primeira lei e a segunda lei, né, elas foram enunciadas primeiro. Então, como essa aqui é uma lei mais fundamental, né, então se estabeleceu que isso aqui então seria a lei zero, porque ela tem que vir antes da primeira lei e da segunda lei da termodinâmica. Tranquilo, galera? Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Tá? A gente vai ver a primeira lei da termodinâmica e o que ela quer dizer, como ela pode ser enunciada, né? Então, a gente tem algumas relações aqui, pessoal, tá? Algumas relações que dizem respeito a energia interna. Energia interna é algo que a gente estudou quando nós estávamos vendo a teoria cinética dos gases, né? E eu cheguei a uma equação para a energia interna de um gás, que ele dependia de 3 meios de número de mols, vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura que esse gás tem, certo? Então, percebam que o número de mols tem a ver com a quantidade de gás que eu tenho lá dentro do meu sistema, né? Isso geralmente quando eu realizo uma transformação gasosa é uma constante é uma grandeza que se mantém constante, né? A menos que esse gás escape ou que entre mais alguma quantidade de gás, né? Mas geralmente uma grandeza constante. O R é realmente uma constante dos gases, né? Se eu estou com um gás ideal, o valor do R é aquele valor de 8,3 vezes 10, 8,3 joules por Kelvin vezes mol, né? E o que pode então influenciar, modificar a energia interna de um gás, como a gente está observando aqui, é a sua temperatura, né? E a temperatura de um gás eu posso modificar, por exemplo, colocando um fogo, né? Acendendo uma lâmpada, uma vela aqui embaixo desse cilindro, né? A vela então vai fornecer calor pela queima do combustível ali do pavio, né? Com oxigênio. E isso aqui vai ceder calor para o meu sistema. Cedendo calor para o meu sistema, as partículas que ali constituem vão começar a vibrar com mais intensidade, né? Ocupando um volume maior. E isso aí vai acabar expandindo o meu sistema. E nesse caso aqui, como a gente está vendo, né? É um caso de trabalho positivo realizado pelo gás, porque ele está expandindo esse meu êmbolo, né? Ele está levantando esse pistão para cima, certo? Então isso aqui é uma maneira que a gente observa, onde nós temos, né, fornecendo calor para o meu sistema e o sistema realizando o trabalho, certo?
A primeira lei da termodinâmica, ela vai falar exatamente sobre isso, né? Ela vai falar sobre essa energia interna que nós temos no meu sistema e como isso pode aumentar ou diminuir, certo? Como nós podemos causar uma variação de energia dentro de um gás. Então esse ΔU aqui vai ser o nosso objeto de estudo. Isso aqui é variação de energia interna. De energia interna. A variação de energia interna de um gás, ela vai ter a ver com a energia final menos a energia inicial deste meu gás. Tá? Então, energia final menos energia inicial vai gerar, então, a minha variação de energia do meu sistema, certo? O que vai influenciar nessa energia interna, a quantidade de energia que está ali nesse gás e pelo qual ele pode realizar N tarefas, né? Ele pode perder essa energia a partir de trocas de calor ou ele pode executar um trabalho. Então, a equação que vai reger a primeira lei da termodinâmica é uma equação que fala sobre conservação de energia, certo? Eu tenho uma certa energia acumulada pelo meu gás e esse gás ele pode executar uma tarefa, certo? Que é realizar um trabalho, girar um pistão, né? Levantar um pistão, ou ele pode trocar energia com o ambiente, liberar essa energia que está ali acumulada por ele e jogar para o ambiente. Então são as duas possibilidades que podem acontecer. Então a energia interna ela pode aumentar se o calor for maior que zero, certo? Se ele receber um calor, recebendo calor, então ele aumenta a sua energia interna, né? E isso aqui vai causar então um aumento da energia interna do meu sistema. O calor ele pode ser liberado, né? E ceder calor. Então aqui receber calor, o sistema recebe calor, isso aí aumenta a energia interna e ele pode ceder calor também. Então receber ou ceder calor, né? Dependendo então da energia que ele vai receber, isso aqui aumenta ou não a energia interna do meu sistema. Se ele ceder calor, ele tem um calor negativo, ele perdeu calor, né? Então a variação da energia interna é negativa também. Ele perdeu energia, certo? Assim como ele pode, então, realizar trabalho, certo? Então, se o trabalho é positivo, a energia interna também vai diminuir, certo? Então, aqui, ó, se o trabalho é positivo, o gás realizou o trabalho, né? O gás realiza trabalho. Se o trabalho é negativo, algo realiza trabalho sobre o gás, né? O exterior, vou botar aqui como exterior, tá, gente? Então, o exterior realiza trabalho sobre o gás. Então, percebo que nessa primeira linha aqui, deixa eu botar com outra cor, né? Nessa primeira linha aqui, nós temos o aumento da energia interna. A energia interna aumenta. Nessa segunda linha aqui, a energia interna ela diminui. São as condições que nós temos para a energia aumentar ou a energia interna do meu sistema diminuir. Então, essa daqui, gente, é uma equação, é a primeira lei da termodinâmica. E essa lei ela fala sobre conservação de energia. Então, conservação de energia, tá? Basicamente é isso que nós temos na primeira lei. Tranquilo, fácil, né? Percebo que não é uma equação difícil, mas tem as nuances dessa equação, os detalhes dela que nós vamos discutir agora, então, no próximo slide. Galera, nesse slide aqui, vocês estão vendo, tá? Nós temos aqui a primeira lei sobre o aspecto de uma transformação isobárica e a primeira lei sobre o aspecto de uma transformação isotérmica, né? Essas transformações nós já conhecemos. Por exemplo, a transformação isobárica é aquela transformação que pressão é constante, certo? Numa transformação isotérmica nós temos que temperatura é constante. Então a gente vai ver o que acontece com a primeira lei da termodinâmica quando nós temos essas duas situações. Na primeira situação, para a gente manter pressão constante, a gente pode ter, né, nessa situação, com que o gás receba ou perca calor. Isso não é vedado, né, numa transformação isobárica, né? O gás ele pode receber calor de uma fonte ou ele pode ceder calor para uma fonte, certo? Então, o que é uma grandeza física que está presente, certo? Então, o que ele está presente dentro dessa equação, tudo certo, né?
Pela pressão ser constante, nós temos também a condição de realizar trabalho, né? Inclusive temos uma equação para isso, e aquela equação que fala que P vezes ΔV, certo? Seria a equação para a realização de trabalho. Então, nesse caso aqui, eu vou botar uma letrinha diferente aqui, vou botar uma cor diferente, que nós observamos que então nós temos trabalho e nós temos calor, certo? Nós temos calor e nós temos trabalho sendo realizado dentro de uma transformação isobárica. Então, nessa transformação, a gente já observa que a primeira lei da termodinâmica ela não se modifica. Eu utilizo ela igualmente, né? Então, calor aqui menos trabalho. Então, se eu tenho a realização de uma transformação isobárica, eu vou usar a equação normalmente da primeira lei da termodinâmica, certo? O que já não acontece numa transformação isotérmica. Por que não acontece isso numa transformação isotérmica? Vamos lembrar aqui que na transformação isotérmica a temperatura é constante. E a gente recém viu que a energia interna de um gás ela é igual a... Vamos dar uma colada aqui. 3 meios, né, para não cometer nenhuma gafe. 3 meios de nRT. Se a grandeza física, a temperatura não se modifica, tanto no processo 1 como no processo 2, né? A temperatura não se modifica, a gente percebe aqui ó, que as equações também da energia interna não se modificam. Então a energia interna 1 e a energia interna 2, né? Aqui para temperatura 1 e temperatura 2, se temperatura 1 igual a temperatura 2, as energias são iguais, elas não se modificam. E isso dentro da equação da primeira lei da termodinâmica vai dar uma diferença, porque olha só, a variação de energia tem a ver com a energia final menos a energia inicial. Se os dois valores de energia são iguais, qual é o resultado disso? Zero. Então, numa transformação isotérmica, a variação de energia interna do meu sistema é igual a zero. O que resulta nisso, né? Então a primeira lei da termodinâmica ela deixa de existir? Não, ela não deixa de existir. Ela vai dizer o seguinte, que agora a conservação de energia vai me dizer o seguinte, que todo o calor que ele receber e não ocasionar variação de temperatura é porque toda essa energia está sendo convertida em trabalho, certo? Então agora a minha equação fica desse jeito aqui, olha só. O trabalho, a variação de energia é zero, nós temos Q menos W. Se o W passar para o outro lado da igualdade, nós temos que então que W é igual a Q. Então, numa transformação isotérmica, toda a energia absorvida por ele por temperatura, né, por calor, né, a temperatura não se modifica, né? Toda a energia absorvida por calor, né, ou absorvida ou cedida para o ambiente, isso aí vai resultar em trabalho sendo realizado, certo? Então, absorveu o calor, realizou o trabalho. A variação da energia interna é sempre igual a zero, certo? Beleza? Tranquilo? Vamos mais algumas. Aqui, ó, transformação isovolumétrica. Numa transformação isovolumétrica, gente, o que nós temos? Nós temos que volume é constante, certo? Se o nosso volume aqui ele é uma grandeza física constante, certo? A gente vai lembrar daquela equação principal para o trabalho, certo? Eu vou utilizar uma equação que era utilizada para a transformação isobárica, né? Que é aquela equação que P vezes ΔV. Percebam que se o volume aqui inicial, vou botar aí, e o volume final são iguais, isso aqui significa que a variação de volume é igual a zero, certo? Eu não tenho volume variando. E galera, percebam que para eu realizar um trabalho, né, para eu executar uma tarefa, eu tenho que fazer uma expansão ou uma compressão do meu sistema, porque a gente está trabalhando aqui com um cilindro, né? Lembra que nosso objeto de estudo aqui é sempre um cilindro, e esse cilindro aqui ele tem um êmbolo que pode ir para cima e para baixo, certo? De acordo com as temperaturas e pressões que estão aqui dentro desse gás. Ele pode ir para cima ou ele pode ir para baixo. Esse processo de ir para cima ou para baixo é o gás realizando trabalho, né? É o gás gastando energia para executar uma função, certo? Se ele não consegue executar essa função, se ele não consegue gastar energia para variar o volume dele, isso significa que o trabalho é igual a zero. Então, nesse caso aqui, nessa situação de uma transformação isovolumétrica, a variação de energia do meu gás ela é puramente devido à condição de calor absorvido ou recebido,
né? O calor recebido ou cedido para o ambiente, certo? Porque a função do trabalho é igual a zero, não há trabalho sendo realizado nessa situação. Então, todo o calor recebido vai ser convertido em energia interna, vai ser aquela energia acumulada pelo gás que está ali dentro do meu sistema. Tá? Tranquilo? E uma transformação adiabática, gente? Uma transformação adiabática, para quem não lembra, é aquela transformação onde não há trocas de calor com o ambiente. Então, galerinha, se não há troca de calor com o ambiente, ele não recebe calor, nem perde calor. É o famoso caso da garrafa térmica ideal, onde o calor que está presente ali dentro, a temperatura, a energia que está no interior do meu cilindro, ela não perde e ela nem varia por questões externas. Ele não consegue fazer essas trocas de calor. Logo, a gente observa que toda a variação de energia envolvida no meu sistema é uma relação com o trabalho. Então, mesmo que o sistema não perca calor, nem receba calor do ambiente externo, ele pode ainda realizar trabalho. Ele pode empurrar um pistão ou uma força externa pode empurrar esse pistão de volta para dentro, né? Isso é uma situação muito plausível, inclusive quando a gente pensa em motores, né? Aquela primeira imagem que eu estava mostrando para vocês, vocês observam que tinha um rolamento ali, né? E esse rolamento empurrava o pistão de volta para sua posição original, né? Uma força externa realizando isso, pela própria inércia do movimento, né? E isso, então, é um trabalho sendo realizado que faz com que a variação da energia interna do gás que está ali dentro, né? Ela aumente, certo? Ou diminua, dependendo de como é feito esse trabalho. Tranquilo, galera? Bom, também temos a questão aqui de uma transformação cíclica. E eu fiquei de falar sobre ciclos nessa aula, né? E eu não falei ainda sobre ciclos, vou até dar uma olhadinha aqui, ver se tem algum slide sobre isso. Não temos slide sobre isso, tá? No momento, temos só algumas equações, mas eu vou falar sobre a transformação cíclica. Galera, uma transformação cíclica é uma transformação desse jeito aqui. Vou pegar um gráfico P por V. Pegar um gráfico P por V. E nesse gráfico aqui eu vou fazer uma transformação do ponto 1 para o ponto 2. Certo? O gás ele vai fazer uma transformação gasosa e ele vai variar a pressão em volume e temperatura dessa forma aqui. Certo? Então ele sai do ponto 1 e vai até o ponto 2 de uma forma, sei lá, aleatória. Certo? Uma forma aleatória. Foi pro lado do ponto 1, ponto 2. Eu havia falado, então, começando a falar sobre as transformações cíclicas, né? Eu falei que um gás, então, ele pode sair da posição ali com as condições 1, onde ele tem pressão 1, temperatura 1 e volume 1, e para uma relação onde nós temos pressão 2, volume 2 e temperatura 2, né? Isso é bem plausível, a gente sabe muito bem disso. Eu estava falando que nós podemos calcular o trabalho realizado por esse gás a partir do cálculo da área que nós temos aqui, certo? Essa área aqui delimitada, a gente sabe que a área é igual ao trabalho realizado, certo? Mas se eu for fazer uma transformação cíclica, isso significa que o processo ele pode se repetir. E ele pode se repetir dentro desses dois pontos, dentro do ponto 1 e dentro do ponto 2. Então ele sai do ponto 1 e vai para o ponto 2 e ao mesmo tempo o gás ele consegue retornar para as condições iniciais. Isso é um processo muito comum, inclusive em máquinas térmicas e motores, né? Máquinas térmicas e motores trabalham em ciclos, certo? Um ciclo de 1 para 2, de 2 para 1, retorna às condições iniciais para iniciar novamente o processo, certo? Então, dentro dessas transformações cíclicas que nós estamos observando aqui, eu vou passar a borracha para apagar aqui, né? Agora deu tudo certo. Eu vou pegar aqui esse meu sisteminha, que sai do ponto 1 e vai para o ponto 2, e ele retorna tomando um caminho, não o mesmo caminho, né? Obviamente, ele vai tomar um caminho diferente. E dentro desse processo, ele retorna lá para as condições iniciais do ponto 1. Percebam
meus amiguinhos, né? Que para ele retornar para o ponto inicial, para as condições iniciais, ele retorna com a mesma temperatura, mesma pressão, mesmo volume. Se ele sai do ponto 1, vai ao ponto 2 e depois retorna ao ponto 1, percebam que como a temperatura inicial e final é igual, a sua variação de energia dentro deste ciclo é igual a zero. Certo? A variação de energia envolvida é igual a zero. Então todo o calor que ele recebe ou cede dentro desse processo é igual ao trabalho realizado. Certo? E o trabalho realizado pode ser calculado a partir da área dessa figura geométrica que nós temos aqui. Então a área ela é igual, assim continua valendo essa condição de área ser igual ao trabalho realizado. Área igual ao trabalho, mas não há variação de energia interna em um ciclo, certo? Então a primeira lei da termodinâmica ela fica com uma aparência igual a uma transformação isotérmica, né? Onde a temperatura se mantém constante dentro da transformação, como vocês estão observando. Uma transformação cíclica, então, nada mais é do que uma transformação onde um sistema sai do ponto 1, vai para um ponto 2 e ele retorna ao ponto inicial, certo? Beleza? Percebam que a maneira como eu calculo a área, ela vai ser igual à figura geométrica formada. Ela não vai ser aquela área como a gente estava fazendo anteriormente, que vai até o ponto inicial aqui, né? Que pegaria toda aquela região abaixo. Ele não pega toda a região abaixo, pega a região delimitada desse processo. Tá bom, gente? Tranquilo? Vamos seguir então. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uns exercícios, né? Pra gente ver como é que isso pode aparecer na nossa vida, né? Como é que a gente pode trabalhar com a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica a gente já definiu, né? Que a primeira lei da termodinâmica é aquela lei de conservação de energia, onde nós temos aquelas condições ali que podem aparecer para nós, mas ela é Q menos W, né? Essa é a primeira lei da termodinâmica. Com a primeira lei da termodinâmica em mãos, vamos olhar para esse exercício, ver se ele se encaixa em alguma daquelas condições especiais. Se não se encaixar em nenhuma das condições especiais, nós resolvemos como a equação é descrita, tá? Então diz assim, ó, uma massa de gás ocupa 4 litros num recipiente sob pressão constante de 2 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, né? Então ele diz que a pressão é constante. Esse cara aqui é constante. Isso aí é uma baita informação. Isso aqui significa que nós temos uma transformação isotérmica. Opa, isobárica, né, gente? Isotérmica é temperatura constante. Pressão constante é isobárica, né? Uma transformação isobárica. Então nós temos um volume inicial de 4 litros desse gás. Ele tem uma pressão de 2 vezes 10 na 5 2 vezes 10 na 5 joules, newtons por metro quadrado é pascal, certo? E após receber 5 kilojoules, então ele recebeu 5 kilojoules de calor, né? O seu volume passa para 10 litros. Volume final 10 litros. Então o que eu fiz aqui foi só anotar os dados que são dados no exercício. Mantido a pressão inicial, isobárico, né? Isobárico manteve a pressão inicial. Calcule a variação de energia interna no gás. Quem ele quer saber? Qual é o valor de ΔU? Para saber o valor de ΔU, eu preciso de Q, que nós temos. Nós temos o valor de Q, tudo certinho. Q nós temos. Temos o W? Não temos esse cara aqui. Então, esse cara aqui a gente vai ter que encontrar o valor dele inicialmente. E depois nós resolvemos a equação da primeira lei da termodinâmica da forma mais simples que tem. Tá? Vamos lá, então olha só. Para calcular W, nós precisamos da pressão e da variação de volume, certo? Temos os dois? Temos. Pressão 2 vezes 10 na 5. E a variação de volume? Está em litros. Litros e newtons por metro quadrado não é uma coisa que casa. A gente precisa passar esse volume para metro cúbico. E esse é o grande lance desse exercício, né? Se vocês não fazem essa transformação aí, possivelmente nós teremos alguns problemas de unidades que vão aparecer para o trabalho, né? Então aqui, por exemplo, nós temos 4 litros, lembrando que o litro é igual ao decímetro cúbico, certo? 1 litro é igual ao decímetro cúbico. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Nós precisamos passar isso aqui para metro cúbico. Mas é fácil, o metro cúbico está do ladinho do decímetro cúbico,
né? O que a gente tem que lembrar é que nós estamos falando de coisas cúbicas, e coisas cúbicas elas têm 3 casinhas aqui, ó, 3 casinhas em cada uma dessas variações. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos 4 litros é 4 decímetros cúbicos, então a vírgula está aqui, certo? O que eu tenho que fazer? Tem que fazer a vírgula chegar aqui, então eu vou botar ela para lá, ó. Então nós temos uma temperatura, um volume inicial de 4 litros, então isso aqui vai ser 4 vezes 10 na menos 3. Então o volume inicial é 4 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. E o volume final, né, que foi para 10 litros, então aqui nós temos 10, a vírgula está aqui, a gente vem para cá, nós teremos 10 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Perceba que isso aqui é uma expansão. Se é uma expansão, o gás realizou trabalho. Se o gás realizou trabalho, o trabalho é positivo. Então, olha só, o volume final é 10 vezes 10 na menos 3, menos 4 vezes 10 na menos 3. Fecha parênteses aqui, eu vou deixar os parênteses tudo em azulzinho, que foi essa parte aí que eu modifiquei, certo? Então, o trabalho vai ser igual. Quanto que vai ser o trabalho? Olha só, isso aqui vai ser 2 vezes 10 na 5, vezes 6 vezes 10 na menos 3. Perfeito? Então, qual é o trabalho realizado por esse cara aí? O trabalho realizado por ele vai ser 2 expoente na 5 vezes 6 expoente na menos 3. Isso aqui dá 1.200 joules. 1.200 joules, ou podemos escrever como 1,2 vezes 10 na 3 joules, ou 1,2 quilojoules. Positivo, porque o gás que realizou isso aí, o gás que empurrou, né? Então, olha só, a variação de energia do meu sistema, que é o que ele quer saber, é Q menos trabalho. Então, qual foi a variação de energia dele? Olha só, ele recebeu 5 kJ de calor, 5 vezes 10 na 3, e gastou 1,2 para empurrar o negócio, para expandir, né? Kilojoules. Então, quanto que dá 5 menos 1,2? 5 menos 1,2, isso aqui dá 3,8. Então, ficou ali acumulado de energia dele, ali a variação de energia interna dele, 3,8 quilojoules de energia, ou 3.800 joules de energia. Essa é a energia acumulada como forma de energia interna do meu sistema, certo? Porque ele gastou apenas uma parte. Tranquilo, galera? Beleza, né? Simples, simplão. Vamos fazer mais um exercício aqui. Mais um exercício para nós realizarmos. Então nós temos um diagrama PIV aqui da figura, mostra uma série de processos sendo realizados. No processo A para B. Então aqui, ó, vamos identificar. A figura pode não estar muito boa, né? Então aqui no processo de A para B, indo aqui para cima, certo? O que está acontecendo? Ele recebeu 150 joules de calor. Então olha só, de A para B, o que houve? Que recebeu que 150 joules de calor, tá? E no processo B para D aqui, como vocês estão vendo, né? De B para D, ele recebeu 600 joules de calor, são fornecidos ao sistema. Então, Q aqui, 600 joules de calor, tá? O que ele quer saber? Ele quer saber, primeiramente, a variação de energia interna no processo AB, a variação de energia interna no processo ABD, certo? E a variação de energia interna no processo ACD. Se ele fizesse aqui o processo inverso, indo para A, C e D. Galera, novamente, nós usaremos a primeira lei da termodinâmica, tá? Isso aí que vai acontecer agora. Nós vamos usar a lei da termodinâmica, mas percebam que os calores nessas situações não são fornecidos, mas os calores, os trabalhos realizados não são fornecidos. E aí a gente vai ter que fazer uma análise do gráfico, tá? Na primeira situação, que nós temos ali de A para B, ele quer saber qual é a variação de energia interna, nós temos um processo que, se vocês olharem para o gráfico, P por V, isso aqui é um processo isovolumétrico. O volume não muda. Isovolumétrico, tá?
Nesse processo isovolumétrico, se vocês lembrarem lá das situações, das condições lá que eu salientei para vocês, que são condições de específicas, né? Na transformação isovolumétrica, o trabalho realizado é igual a zero, né? Então, olha só, se são fornecidos ao sistema, o calor é positivo, nessa situação aqui de A para B. E a variação de energia interna vai ser igual à quantidade de calor que ele recebeu. Então, nessa letra A, a variação de energia interna vai ser os 150 joules que ele recebeu no sistema. Porque o trabalho realizado é igual a zero, não há expansão do volume, não há variação de volume, não há compressão do volume. Se não há variação nem compressão do volume, não há variação do volume, nós não temos trabalho sendo realizado. Beleza, né? Na letra B, nós temos ABD, então daqui até lá em cima, essa condiçãozinha vermelha que nós temos aqui, nós temos então um trabalho sendo realizado, certo? Nós temos um trabalho sendo realizado. Então aqui o trabalho ele vai ser calculado a partir do gráfico que os traços formam, que os processos formam. Aquela região interna ali é a região pelo qual nós vamos realizar o cálculo do trabalho. Percebam que a figura geométrica nessa situação é um retângulo. Então o trabalho ele vai ser calculado pela área desse sistema. Pela área, né? Então o trabalho realizado vai ser igual a, vamos ver aqui, ó, nós temos de 5 vezes 10 a menos 3 a 2 vezes 10 a menos 3. A questão da pressão aqui vale 8 vezes 10 na 4. Então a altura, isso aqui é base vezes altura, né? Isso aqui é base vezes altura. A minha base vale 3 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos, porque nós temos essa diferença aqui de 5 para 2. 5 metros cúbicos para 2 metros cúbicos, vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, né? A diferença entre isso aqui vai dar 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E a altura dessa minha figura vale 8 vezes 10 na 4, né? A altura inteira vale 8 vezes 10 na 4. Então, qual é o trabalho realizado aqui? O trabalho foi de 3 expoente na menos 3 vezes 8 expoente na 4. Isso aqui dá 240 joules. 240 joules. Percebam que esse trabalho aqui é um trabalho de expansão. Se é expansão, um gás realiza trabalho. Então, qual é a variação de energia interna? A variação de energia interna é a seguinte. Ele recebe 150 joules de A para B e de B para D ele recebe 600. Então, quanto é que ele recebeu no total de energia? Ele recebeu uma quantidade de calor total, ó, QAB mais QBD. Então, a quantidade de calor total que ele recebeu nesse processo foi de 750 joules, como vocês estão vendo. 600 mais 150, isso aqui dá 750. Então a variação de energia vai ser os 750 joules menos os 240 que ele realizou de trabalho. Joules, né? Então qual é a variação de energia desse negócio aqui? 750 menos 240, isso aqui dá 510 joules. Então ele usou 510 joules de energia para realizar a variação de energia interna desse processo. Tranquilo? Bom, pessoal, para fazer a letra C, eu vou limpar a imagem aqui para a gente ter mais espaço e observar o que acontece. Agora o caminho é esse daqui. A gente vai de A para C, certo? Fazendo essa transformação, onde nós temos um trabalho sendo realizado aqui que nós podemos calcular a partir da área, certo? A partir da área realizada, nós temos um processo de C para D, que é onde a gente já discutiu, a gente já observou que de C para D o trabalho é igual a zero, porque é isovolumétrico, não há variação de volume, então não há trabalho sendo realizado. Então nós temos a área, certo, que vai de 5 para 2 ali, e a gente que o volume vai de 5 para 2, né, com a pressão constante, e a gente pode calcular esse trabalho, né? Então a gente pode fazer aqui, ó, 3. Bom, a gente pode fazer pelo cálculo da área, né, ou pela equação que a gente já trabalhou, né, que é, vou fazer agora, ao invés de fazer pelo cálculo da área, vou fazer pela equaçãozinha, que é a mesma coisa, né, gente? B vezes ΔV. Então o trabalho ali, por exemplo, vai ficar, ó, 3 vezes 10 na 4, que é aquela pressão fixa dentro daquele processo,
E a gente fica com 5 vezes 10 na menos 3, menos 2 vezes 10 na menos 3. Então isso aqui vai ficar igual a um trabalho de 3 vezes 10 na 4, vezes 3 vezes 10 na menos 3. Então isso aqui vai dar por fim um trabalho de 90 joules de energia que foi realizado. Percebam que o trabalho ele se modifica com relação ao primeiro trabalho, né? Até pela visualização das áreas aqui envolvidas. Mas a questão é que ele está perguntando sobre a energia interna, e para saber a energia interna a gente teria que saber qual é o calor envolvido. A gente não tem ideia qual é o calor envolvido nesse processo, né? A gente sabe que de A para B tem um valor, de B para D tem outro valor. Mas a teoria nos diz que quando a gente sai de um ponto A, e vai para o ponto D, a partir de um caminho, se eu tomasse outro caminho, a variação de energia interna do meu sistema tem que ser a mesma. Por que a variação de energia tem que ser a mesma? Porque a variação de energia tem a ver com a temperatura. Então, se eu estou indo do ponto A para o ponto D, o ponto A tem uma temperatura, o ponto D tem outra temperatura. Independente do caminho, eu vou parar no ponto D. E como eu, independente da situação, eu vou parar no ponto D, eu vou parar com a mesma temperatura, seja qual for o caminho que eu tome. Então, a variação de energia, sendo de o caminho A, B, D, ele tem que ser igual à variação de energia de A, C, D. Porque o ponto final é sempre o mesmo, né? O ponto D. Vou até botar aqui com a mesma letra, né? Para vocês identificarem que é o mesmo ponto. A, B, D é o mesmo, vai ter a mesma variação de energia interna do ponto A, C, D, porque o início e o fim deles são iguais. E esse valor nós já conhecemos, né? É aquele valor de 510 joules que nós obtivemos na letra B. Então tá aqui 510 joules. Então esse resultado nós já sabemos, mas poderíamos, por exemplo, calcular qual é a quantidade de calor que foi fornecida para o meu sistema, né? Porque se a gente sabe que temos aqui, ó, delta U que é igual a Q menos W, se nós sabemos que temos 510, qual valor está aqui? E nós temos menos 90 aqui, que foi uma energia positiva, porque foi uma expansão também que aconteceu, né? Nós saímos de A para C. Então a quantidade de calor envolvida aqui vai ser 600 joules de calor, né? Diferente do processo anterior que nós tivemos 750 joules de energia absorvida. Nesse processo aqui nós tivemos só 600 joules, como a teoria já nos mostra, né? Como nós estamos observando. Beleza, galera? Vocês, né? Então agora a brincadeira quem vai fazer são vocês. Então nós temos aqui algumas transformações cíclicas, que é aquela parte lá de cálculo do trabalho realizado dentro do processo ali, né? Dentro do ciclo termodinâmico que a gente está observando, tá? Tem alguns exercícios aqui a mais que vocês vão observar aqui sobre cálculo de trabalho para aperfeiçoar vocês ainda mais. Tem alguns exercícios aqui com respostas, como vocês estão vendo aqui, que tem a ver com a primeira lei da termodinâmica, certo? Nós vamos fazer esse exercício com a primeira lei da termodinâmica. Esses exercícios aqui são do livro, como vocês estão vendo ali, respostas estão no final. Então vocês peguem as respostas lá, resolvam os exercícios e confiram lá com as respostas no final do livro, tá? Todos esses conceitos que eu passei para vocês também estão no livro, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir ao livro ou podem rever esse vídeo novamente, né? Ou ir até a mim pelos e-mail, WhatsApp, né? Pelo SIGA, perguntar para mim e tirar as dúvidas, tá? Não fiquem com dúvidas, tá, gente? Semana que vem falaremos da segunda lei da termodinâmica, a lei que tem a ver com as máquinas térmicas e o seu princípio de funcionamento e o cálculo do rendimento dessas máquinas. Beleza, galera? Por hoje é só, ficamos por aqui, tá? Até semana que vem na aula síncrona, aula ao vivo, tá? É isso. Qualquer coisa eu aviso vocês, tá, gente? Um abraço, até mais.